A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Então nós estamos aqui mais uma vez com o programa Âncora da Esperança. Eu sou o pastor Sidney Oliveira e nós estamos com um tema extraordinário, a maravilhosa graça. Este programa ele é dirigido, apresentado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Canaã dos Carajás, Assembleia de Deus Missão, pastoreada pelo José Hamilton de Amarante. E hoje, como de costume, nós estamos aqui com uma mesa abençoada para dialogarmos um pouco a respeito da maravilhosa graça. Essa graça que nos alcançou, essa graça que nos possibilita cada dia a falarmos mais da pessoa bendita de Jesus Cristo. E compondo a mesa, nós temos aqui a missionária Maria Inês. A missionária Maria Inês vai estar aqui fazendo suas considerações iniciais. A paz do Senhor, pastor Cid, a paz do Senhor, povo de Deus que está nos ouvindo, que está nos assistindo hoje. Então, nós estamos aqui porque a graça de Jesus nos alcançou. Eu sou fruto da graça e você pode ser fruto da graça. Depende unicamente, exclusivamente de você abrir esse espaço para que Jesus faça essa grande obra na sua vida. Aleluia, glória a Deus. E nós temos também compondo a mesa aqui o pastor Gileade, que vai estar fazendo também as suas considerações iniciais. Pai do Senhor, pastor Sidney, Pai do Senhor aos que compõem a mesa. É uma honra estar aqui para falar aos nossos ouvintes sobre a graça, a maravilhosa graça que me alcançou, que nos alcançou através da cruz e que o nosso desejo é que alcance pessoas que porventura ainda estão perdidas. Exatamente. Que a palavra chegue aos corações de pessoas que ainda precisam ser abraçados pela graça. Exatamente. Que maravilha, né? E compondo a mesa também, para nós aqui trocarmos um ping-pong hoje aqui sobre a maravilhosa graça, nós temos aqui o pastor Nathaniel, que tem suas considerações iniciais. Pai do Senhor, pastor Sidney, Pai do Senhor a todos que estão nos ouvindo. É sempre uma honra e uma satisfação participar deste programa. E esse tema tão maravilhoso, a graça maravilhosa. Essa graça com certeza alcançou a todos nós e tem espaço para alcançar a todos. E eu creio que vai alcançar a sua vida também, para você sair daqui mais abençoado com a participação desse programa. Aleluia! Pastor Nathaniel, hoje Jesus vai deixar muita coisa para nós aqui nessa mesa, não vai? Amém. Glória a Deus. Glória Vamos a Deus. fazer uma oração como é de costume? Eu peço que o pastor Gileade faça esta oração. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos porque estamos mais uma vez na Tua presença. Pedimos, Senhor, que todos aqueles que serão alcançados por essa palavra, que possam ser, Senhor, impactados, que a Tua palavra produza resultado, efeito, alcança os corações de todos que estão ao alcance desta programação, Senhor. Que a Tua graça seja abundante em nossas vidas. Nós te pedimos isso e te agradecemos. Em nome de Jesus. Nós estamos aqui felizes porque essa graça nos alcançou. E como também é de costume deste programa, vale ressaltar que este programa ele é um programa evangelístico. É um programa que foi indicado por Deus ao coração da nossa missionária Alzira, para que assim as almas sejam arrebatadas, arrancadas do inferno. E só tem uma maneira dessas almas serem resgatadas do inferno, é por intermédio da maravilhosa graça. E como de costume, vamos fazer a leitura do texto prefacial para o programa e para a temática deste programa. Pastor Gileade, o senhor pode fazer a leitura para nós, que está em Tito, capítulo de número 2, verso 11 ao verso de número 15? Amém. Vamos ler então Tito, capítulo 2, versículo 11 até o 15. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Fala disso e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Que maravilha! Essa palavra é uma palavra muito preponderante, né? Uma palavra que ela vem e ela de uma forma
tão simplória, simples, ela vai nos cadenciando cada vez mais para nos aproximarmos de Cristo Jesus. A pergunta eu quero fazer essa pergunta aqui para o pastor Nathaniel, para que ele venha nos explicar um pouco sobre essa maravilhosa graça. O que é a graça? Pastor Sidney, essa graça maravilhosa, ela tem uma dimensão incalculável. Favor imerecido de Deus. Receber algo, ou receber o melhor para o ser humano nessa terra. O que é ser alcançado pela graça? O que é a graça? A graça é alguém que não tem mérito nenhum e recebe um privilégio de ser chamado filho de Deus e ser participante de promessas que ele jamais alcançaria nessa terra. Essa graça ela não seleciona por cor, por idade, por raça, ela não seleciona por poder aquisitivo, não pega a genealogia. Essa graça ela alcança o coração que produz fé em Deus. E nós somos alcançados por essa graça. E você que está em casa com certeza pode ser alcançado por essa graça, independente da sua situação. Essa graça ela é maravilhosa. Já chega um momento que falta esse adjetivo para qualificá-la. Pastor Nathaniel, então o senhor está dizendo que essa graça ela nos alcançou sem nós a merecermos? De forma alguma nós temos algum mérito para sermos agraciados por esta graça maravilhosa. Que maravilha de Deus, né? É interessante que a gente pode até também trazer um texto cruzado que é muito... Ele traz muita ênfase em relação a tudo isso que o senhor está mencionando, que é aquele ladrão, né? Lá da cruz, o ladrão da direita, que segundo a história é chamado de Dimas, que no último momento ele foi alcançado pela graça. Pela graça. Com certeza. O que o ladrão fez para receber a graça? Ele apenas reconheceu a grandeza de Jesus. A graça ela é alcançada quando nós reconhecemos o nosso Deus como Senhor das nossas vidas. E ela, com certeza, ela está apta para fazer qualquer mudança no ser humano. Aquele ladrão da cruz, historicamente, biblicamente, a gente percebe que ele não fez nenhuma boa ação para ser alcançado por uma promessa tão maravilhosa da parte de Deus. Teve uma vida completamente desvencilhada dos propósitos de Deus. Mas a gente precisa só ter um ponto de atenção. Exatamente. Porque daquele ponto ele foi para a morte. Mas se ele tivesse a caminhada nessa terra, com certeza ele precisaria ser regenerado, transformado. Algo que iria ser manifesto para as pessoas que estivessem próximo dele. Exatamente. Ele não era Lázaro, mas escapou fedendo, né? O que eu acho interessante aqui é que ele, no último momento, ele teve o tal do reconhecimento. Isso é muito importante. Então, vamos aqui para a nossa missionária. A graça de Deus, dentro desse contexto que já foi abordado, é um favor imerecido. Qual o objetivo da graça? O principal objetivo da graça, pastor Sidney, é que nós, seres humanos, né, que estávamos afastados de Deus por conta do pecado, nós pudéssemos nos achegar a Deus através de Jesus Cristo. Que através de Jesus nós recebemos esse presente tão maravilhoso que é a graça. É poder ser recebido por Deus como filhos amados. Nós fomos adotados através de Jesus. Ora, quando Jesus fez o sacrifício na cruz, assim como foi citado anteriormente, né, que na cruz, lá na cruz, o ladrão pôde reconhecer a Jesus. Então nós, através da graça, nós conseguimos alcançar essa benevolência de Deus, né, essa misericórdia de Deus e receber o perdão de Deus. Porque nós estávamos afastados de Deus pelo pecado. Né? Mas quando superabundou a graça, cresceu como um fermento que a gente joga numa massa, né? Que ali ela cresce, cresce, cresce e de repente a gente vê quão grande ficou. Assim é a graça do Senhor. Quando ela nos alcança, ela é tão grande que não conseguimos ficar detidos, né? O amor que há de Deus em nós, ele começa a se manifestar. E esse processo da graça não é uma coisa tão simples assim, que foi só uma vez. Não, a graça é um processo contínuo. Ao longo da nossa vida,
cristã, nós vamos nos aperfeiçoando na graça. É como que a luz, né? Nós vamos chegando mais perto da luz e cada vez vai ficando mais claro. Assim é o processo da graça na vida da pessoa. Exatamente. Que se achega a Jesus, que é a verdadeira luz. Exatamente, a missionária Maria Inês tocou num ponto muito importante. Cada vez que nos aproximamos da luz, ela vai nos clareando mais e vai pontuando alguns erros, algumas deficiências que nós temos que autocorrigirmos. Mas o que eu acho interessante aqui é a abordagem da irmã, e eu quero fazer uma ressalva também, que tudo depende do nosso posicionamento, não é isso? Foi a mensagem que a senhora quis transmitir com a sua fala. E a gente vê isso porque o outro ladrão da esquerda, como a gente está aqui no contexto da cruz, porque falar de graça e não falar da cruz não é graça, né? E não dá graça. Então, quando nós olhamos para aquela situação, ele criticou Jesus. Ele criticou Jesus porque ele viu a multidão pedindo para Jesus descer da cruz e ele, ensandecidamente também, pediu para que Jesus descesse da cruz e se salvasse a eles. Não é assim? Então nós vamos ouvir essa parte aqui com o nosso pastor Gileade. Pastor Gileade, essa graça, qual a extensão dessa maravilhosa graça? A Bíblia é muito clara a respeito que a intenção de Deus sempre foi salvar o mundo inteiro, né? Quando a gente olha para Israel sempre foi, no conceito eterno de Deus, para ser um modelo para o mundo. Através de Israel, no Velho Testamento, Deus queria alcançar a humanidade inteira. E Israel acabou se perdendo em muitas ocasiões, se afastando de Deus. A lei foi dada a eles e a lei dizia assim, faça, né, e você vai conseguir, digamos assim, por mérito seu, você vai conseguir o êxito, né? E Deus então envia na plenitude dos tempos Jesus, no momento ápice, tudo estava, digamos, na mais perfeita harmonia. O Império Romano dominando o mundo, uma língua que é a língua grega falada por todo mundo habitado ocidental na época, estradas conectando o Império Romano. Na plenitude dos tempos, Jesus vem. E Jesus, com 33 anos de idade, 3 anos de ministério, mostra ao mundo, inaugura para o mundo a graça. E essa graça, que é um favor imerecido, ela está para todos. E é interessante que a Bíblia diz, Deus prova o seu amor para conosco em Cristo Jesus, que morreu por nós, sendo nós pecadores. Deus acabou não olhando para a condição do homem, porque o homem não merecia. Deus simplesmente, por vontade dele, por bondade, por amor, ele decide tornar o homem capaz de ser salvo por essa graça. Pastor Gileade, essa graça, ela é universal? Ela abrange a todos. O único problema é que tem pessoas que não querem acessar a graça. A Bíblia diz, muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Então os chamados são todos, a humanidade inteira. O pastor Nathaniel falou que não existe raça, não existe cor, não existe religião, não existe rico, pobre. Ela é universal, porém infelizmente tem pessoas que não querem. É incrível, como que alguém não vai querer algo de bom? É interessante isso aí. Agora eu quero passar a fala aqui para o pastor Nathaniel, porque nós tocamos num assunto aqui sobre a graça ser universal. E aí ele, na fala dele, ele deixou escancaradamente que é para todos. E João 3,16 deixa isso bastante específico, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Agora o que eu quero perguntar para o pastor Nathaniel, para nós formularmos aqui a fala do pastor Gileade, é que essa maravilhosa graça depende mais de quem? De Deus ou do homem? Pastor Sidney, pegando um gancho até na fala da irmã Inês, com o pastor Gileade, nós falamos muito que o pecado ele afastou o homem de Deus.
Exatamente. Isso é uma verdade. O pecado afasta o homem de Deus. Só que a condição do homem não é apenas uma condição de afastado. O homem se tornou inimigo de Deus. Inimigo de Deus. A graça ela é tão maravilhosa porque ela não foi apenas do afastado, ela foi atrás do inimigo. Aquela pessoa que causava ira em Deus. Porque os pecados eles causam ira em Deus. Deus fica indignado. Não pensa que essa normalidade que a sociedade está tratando o pecado é algo natural para Deus, porque não é. Deus fica indignado, irado. Então, o sacrifício de Jesus ele veio para reconciliar o homem com Deus. Essa reconciliação se deu pela graça. E quando nós falamos dessa graça universal que alcança a todos, entrando na sua pergunta, é que além dela partir de Deus para o homem, porque a Bíblia vai dizer que pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Exatamente. Um presente de Deus para as nossas vidas. Vou ser bem mais assim, mais extremo. Imagine você presenteando o seu inimigo com algo de bom, de melhor. Foi isso que Deus fez com nós. Deus fez isso conosco. Ele nos reconciliou consigo, ele pegou o seu melhor, o seu filho unigênito, e deu para que nós pudéssemos nos tornar amigos e, além de amigos, filhos, que agora Jesus disse, não chamo mais de você de amigos, eu chamo de filhos, né? Nos deu uma intimidade. Aqueles que não clamam, que clamam já Abba Pai. Essa graça ela é capaz de fazer isso para qualquer pecador. Do inimigo para amigo, para filhos de Deus. Imagine esse nível de intimidade que Deus quer ter conosco. A maravilhosa graça, ela traz no seu bojo a reconciliação e a salvação. É isso que nós temos que nos alegrarmos, ficarmos felizes. É por isso que eu não concordo com o crente triste. Não, pastor, mas tem um momento, eu estou falando do crente triste continuamente. Existem momentos de luta, vem as perseguições, a enfermidade, mas sempre que eu lembro da maravilhosa graça, o meu coração jubila na presença do Senhor. Glória porque a Deus. eu não merecia, nós não merecíamos a graça. Mas essa graça, ela não veio só nos reconciliar, ela não veio só trazer a unidade, mas ela também veio trazer a salvação. Nos fale um pouco sobre essa salvação, missionária Maria Inês. A salvação, como diz, é um resgate, né? Salvar é resgatar. Eu sou da área da saúde, a gente entende muito bem esse conceito, né? Quando a gente fala assim, houve um resgate, né? Alguém que estava condenado, de repente ali, à morte naquele lugar, e houve um resgate. Aqui na nossa cidade mesmo nós tivemos um ocorrido em que uns garimpeiros, né, que estavam condenados à morte, porque se a água chegasse até eles, eles morreriam. Mas houve um resgate. Houve a salvação para eles. Então a salvação é isso. É um resgate que Jesus, né, como disse o pastor Natanael, é um resgate que Jesus fez. Jesus nos resgatou, nos tirou da morte, nos tirou do pecado, nos deu uma nova oportunidade, nos deu uma nova chance. Não tínhamos chance nenhuma, mas a partir de então passamos a ter essa chance, passamos a ter essa oportunidade. É algo assim tão extraordinário e as pessoas ainda não conhecem esse extraordinário de Deus, que é a salvação. Imagina, aqui passamos dores, como disse o pastor, passamos sofrimentos, angústias, amarguras às vezes, mas um dia tudo isso vai acabar, porque um dia a pessoa vai sucumbir, vai à morte. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, que têm a salvação, que receberam esse perdão de Deus através de Cristo Jesus, eles vão passar pela morte. Eles não vão ficar na morte, eles vão passar. Como alguém que passa por um rio, por exemplo, né? Passou, atravessou do outro lado, segue outra vida. E agora ele vive uma nova vida, pastor. Ele vive uma vida com Cristo eternamente. E a vida com Cristo ela é diferente. A salvação ela garante isso. Ela garante uma vida diferente no porvir, no futuro, né? O futuro que meus olhos agora não podem ver cruamente, né? Mas com os olhos da fé, porque é pela fé que isso acontece, né?
é pela fé, precisa ter esse grãozinho de poder que se chama fé, com essas duas letrinhas, com uma força tão grande que é a fé. Precisamos dela para poder alcançar essa benevolência de Deus, que é a salvação, através de Cristo Jesus, que não tem outra forma. Não tem como eu chegar e pagar pela minha fé ou salvação. Não, só tem essa maneira. É pela fé que eu me chego a Deus e recebo a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E a partir de então, eu tenho essa nova chance. Aleluia, muito interessante isso aí. Eu vou passar aqui a oportunidade para o pastor Daniel, que ele tem algo para falar. Eu fiquei meditando na sua fala agora há pouco, irmã Inês, missionário Inês, quanto à salvação e as lutas que nós temos, né? Eu tenho uma palavra aqui que ser crente é muito bom, tão bom quanto na terra e melhor ainda quando nós chegarmos nos céus. Mas eu percebo que essa graça, ela é manifestada na nossa vida terrena ainda. As pessoas quando pensam na salvação, é muito bom pensarmos na salvação eterna, a condenação que nós estávamos predestinados. Porém, é normal nós percebermos alguém alcançado pela graça que vivia no vício, a graça alcançou ele e ele abandonou os vícios. Sim. Ele tinha uma vida de tormentos, de fracasso, e a graça alcançou e ele começa a ter uma vida próspera. Glória a Deus, é verdade. Eu falo isso em todos os sentidos. A gente conhece muitas pessoas, eu não estou falando aqui de riquezas materiais apenas, porque o evangelho tem essa capacidade. Aquele que matava não mata, aquele que rouba não rouba mais, aquele que prostitui não prostitui mais. E quando a graça nos alcança, que ela tira essas deficiências mundanas, automaticamente o sucesso da vida acontece. Eu vou falar uma palavra que pode ser mal interpretada por alguns, mas eu creio que à luz da Bíblia ela é coerente. A graça de Deus ela se manifesta nas nossas vidas aqui na terra, nos garantindo uma vida de paz, porque nós recebemos a paz de Cristo, a paz que excede todo e qualquer entendimento. E com essa paz nós recebemos de presente os dons do Espírito Santo. Esses dons, eles modificam o caráter e o comportamento, e isso com certeza é normal. O pastor Gilead tem muita experiência com pessoas, ele pode acrescentar isso também. Trabalhar com pessoas que têm um temor a Deus não se compara. Pessoas que... Eu vou passar para o pastor Gilead, mas eu quero só transferir essa fala, né, para ele já com uma incrementação aqui minha. Pessoas que são alcançadas pela maravilhosa graça, eles têm comportamentos diferentes, eles têm características diferentes. Se você analisar, até os aspectos são diferentes. São pessoas leves, e é sobre isso que eu quero repassar ao senhor aqui, porque quando nós olhamos aqui para o verso 11 do capítulo 12 de Tito, que o senhor fez a leitura, diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Agora, o interessante aqui é, essa graça, ela tem endereço, ela tem nome e ela tem objetivo. Então, é sobre isso que nós vamos tratar agora, pastor Gilead. E me permita, pastor Sidney, voltar ao início da sua pergunta, que é como que a graça transforma, né? O aspecto da pessoa muda totalmente. Se a gente for olhar para o hino dos Estados Unidos, né, existe o hino oficial e existe o segundo hino dos Estados Unidos, que chama-se Amazing Grace. Eu acredito que talvez muitas pessoas conheçam, né? E eu recomendo ouvir no Spotify, em alguma plataforma, e traduzir para o português. É interessante que esse hino ele foi composto por um cidadão que ele tinha a vida toda complicada. John Newton, ele foi traficante de escravos, um homem duro, cheio de problemas, e um certo dia ele estava à beira de um naufrágio. E ele olha para Deus e diz assim: se Deus tem a capacidade de salvar um miserável como eu, né? Eu estou aqui, Senhor, me permita ser transformado. E ele acaba se tornando depois não só um militante por defender pessoas da escravidão, mas um pregador, um grande pregador do evangelho. Ele foi transformado totalmente. E a parte inicial desse hino diz assim, né? Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ou seja, maravilhosa graça,
quão doce é o som que salvou um miserável como eu. É lindo, né? Eu posso testemunhar dessa maravilhosa graça que ela me alcançou no pior estágio da minha vida. Então, eu já fui alcançado por essa maravilhosa graça. Na realidade, eu sou alvejado por ela todos os dias. Eu acredito que todos nós, né? Porque a investida do diabo é todos os dias, constantemente. O diabo, ele é um psicólogo milenar. Ele não descansa, ele não cansa, ele não sente sono, ele não sente sede, ele não tem fome. Ele vive todo o tempo todo, procurando um espaço, uma fenda para nos envergonhar, nos constranger. E ouvindo um testemunho desse extraordinário, porque a maravilhosa graça é que traz isso para nós. Sim. Testemunhos extraordinários. Eu fico assim pensando, sabe? Como é gostoso compartilhar a mesa com pessoas que trazem conteúdo sobre essa importante, essa extraordinária, essa maravilhosa graça. E eu quero que o senhor continue aí, que o senhor falar um pouco mais sobre essa questão desse testemunho, a experiência que o senhor já teve com essa graça, tá bom? Particularmente, Jesus para mim é tudo. Eu diria para você que eu não conseguiria viver sem Jesus e sem a expectativa de salvação. Eu sempre costumo dizer, né, o que é 10, 15, 30, 100 anos aqui na Terra, perto da eternidade. O nosso objetivo é o céu, é a eternidade. E eu queria até continuar, porque tem um outro hino também, que é clássico, que é o hino Sou Feliz. Esse hino foi composto por um cidadão que tinha perdido o seu filho, depois ele perdeu sua fortuna, e um belo dia ele manda sua família para a Inglaterra, e no caminho acontece um naufrágio, e ele perde as 4 filhas que lhe restavam, e a esposa manda uma mensagem para ele: eu estou salva, porém só. E aí ele vai ao encontro da esposa, e quando ele passa no local onde as suas filhas morreram, ele simplesmente, com uma dor imensa no coração, ele escreve: sou feliz com Jesus. A palavra que ele escreve assim no hino, ele diz: se a paz doce me deres gozar, se dor mais forte sofrer, se a dor mais forte sofrer, sou feliz com Jesus. Então, assim, a graça não nos isenta de passarmos por dificuldades. No mundo tereis aflições, mas nós temos que viver sempre com a mente na eternidade. Ele tinha perdido tudo, e por sinal, 2 anos depois, ele vem a falecer, e hoje ele está no céu, sendo consolado. Exatamente. Sim. Sendo consolado. Porque foi alcançado pela maravilhosa graça. Pastor Nathaniel, essa graça tem nome. Essa graça tem nome. E o nome dessa graça, dessa maravilhosa graça, é Jesus. É Jesus. Sim. Porque quando nós olhamos para todo o contexto bíblico, o pastor Gilead pontuou aí no início da fala dele, que eu estou me recordando aqui, que essa graça ela foi projetada desde a fundação do século, do mundo. E que graça é essa? É Jesus. Jesus é a maravilhosa graça. Então tudo, ele é o centro de tudo está centralizado nele. Então quando nós olhamos para esses testemunhos, a gente começa assim a perceber cada dia mais que Deus, ou a maravilhosa graça, ela além de ser irresistível, ela é suficiente. Não é isso? Ela é suficiente. Nos fale um pouco dessa graça que é suficiente, porque daqui a pouco nós vamos estar concluindo, mas eu ainda vou dar um crédito para os irmãos aí de alguns segundos, para vocês expressarem mais essa graça, porque falar da graça é uma coisa extraordinária. Nós temos que estar felizes quando falamos da graça ou da maravilhosa graça. Por quê? Gente, primeiro ponto que foi abordado: ninguém merecia, né? É um favor imerecido. O que é isso, gente? Um favor imerecido? É como se a pessoa olhasse para você, para mim,
e dissesse: olha, você não merece esse presente, mas você precisa, porque merecer e necessidade são bem distintas, não é isso? Nos fale um pouco sobre esses assuntos aí. A palavra de Deus em Coríntios diz assim, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, nos diz: mas ele me disse, minha graça é suficiente a você. Sentiu a firmeza? É suficiente. Ou seja, não tem outra coisa que eu possa precisar mais nesta vida do que a graça. A dor incomoda. Amém? Amém. A dor não incomoda? A A perseguição nos maltrata. Não é isso? Paulo, ele faz alusão a isso aí. Ele faz uma inferência. Ele pediu para tirar o espinho da carne. E Deus não tira o espinho. Exatamente. Qual é o que Jesus vai consolidar lá, vai ampliar? É a dor? Não. A força. É A graça. a graça. Esse texto ele é muito rico. Puxando um pouquinho da palavra. É um ganchozinho aqui. A minha graça de baixo foi bem colocada. É isso que é legal. A gente está porque conversando aqui, não tem... Você vê assim, a luta tá grande, a graça vai ser maior. A luta tá difícil, a graça vai te capacitar. Não é a graça de pegar aquele resultado que você gostaria. Então, conforme foi falado, expressado pelo pastor Gilead, que os resultados são péssimos. Porém, a graça, ela supera os resultados péssimos e dá um coração prazeroso para as nossas vidas. Isso é fantástico. É por isso que eu volto a falar aquele texto, Filipenses diz assim, porque a paz que excede todo o entendimento, ou seja, ela chega num tal ponto que se torna incompreensível, mas ela é real. Você consegue ter paz em qualquer situação, porque a graça ela é capaz de dar paz. Essa graça chamada Muito Jesus, bem ela é colocado. Maravilhosa. Essa graça que salva, que resgata, né, que tira da condenação, mas essa graça que faz o homem conhecer a Deus. Ela é extraordinária. Muito boa colocação. Essa graça que vai nos aperfeiçoar a cada dia. Sim, é diário. Não tem um modelo perfeito, não. A graça, ela vai te modelando, ela vai me modelando no curso da nossa vida, né? Então, a cada dia, eu sou moldado por Cristo. Uma situação nova que acontece, aí eu sinto que a minha fraqueza ali foi grande, eu recorro a Ele, que é o meu intercessor, né, Jesus Cristo, e aí a graça se manifesta na minha vida. A partir dali, eu me torno uma nova criatura, né? E aí já venho vivendo em novidade de vida. É o poder da graça. Vou fazer uma intromissão aqui. A senhora falando isso me faz lembrar uma situação bem interessante, mãe Inês. Que as pessoas, às vezes, elas acham que essa graça tem limite. Isso não é uma palavra para dar crédito para o pecado. Porque a intenção não é um pecado contínuo. Quando João diz o seguinte: filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis. Mas se pecar, tem um advogado chamado Jesus. Tem muita gente que se sente incapaz de alcançar essa graça por várias falhas que cometeram. Ao ponto de sentir assim, não, mas para mim não dá mais não, porque eu tentei. Mas a graça, que nem a história disse no início, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, a graça é Cristo, a graça é Jesus. Porque Efésios diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, ele já tirou. Isto é dom de Deus. E qual é o dom de Deus? Jesus. Agora, meus irmãos, por mim, nós íamos ficar aqui destrinchando, fatiando esse bolo chamado da maravilhosa graça, porém o tempo foi embora. E eu quero aqui aproveitar a oportunidade e deixar aqui as considerações finais para os nossos pastores, para a missionária. Começar aqui pelo pastor Gilead. Faça suas considerações finais e o senhor pode dar uma incrementada da graça aí, fazer aquele convite. Amém. Eu gostaria de abordar também que o ser humano ele tem a necessidade de adorar. O ser humano ele tem a necessidade de adorar alguém, alguma coisa. E se ele não servir a Deus, adorar a Deus, ele vai adorar a ciência, às vezes o seu próprio corpo, imagens, escultura, animais. Exatamente. Então, porque é intrínseco ao ser humano. O ser humano nasceu com uma centelha de Deus dentro dele, que ele precisa adorar alguém. E o mais perfeito na nossa vida é quando a gente serve a Deus, quando a gente
é alcançado pela graça e a gente adora ao Deus verdadeiro. Porque lá fora estão dizendo, todos os caminhos levam a Deus. Existe um mito por aí. Não existe verdade absoluta. Existe a minha verdade, a sua verdade. Mas o que nós estamos dizendo é que existe uma verdade original. Existe um caminho, esse caminho passa pela cruz. Existe uma verdade, existe vida em Jesus. Tem que ter uma renúncia. Precisa haver uma renúncia. A Bíblia diz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Verdade. Se alguém quiser vir, é para todos o É para convite. todos. Agora, para ficar, tem que ter mudança. negar-se a si Tem mesmo. que renunciar. Então, Bem colocado. a graça está disponível, mas nós precisamos ter a disposição de nos humilharmos diante de Deus, de aceitarmos essa graça e de aceitarmos adorar, porque para a gente adorar, a gente não pode ficar com o nariz empinado, olhando para cima. A melhor posição para adorar é se curvar diante de Deus. É nos pés de Jesus, né? Porque Deus é infinitamente grande, Deus é muito maior, Deus não cabe no universo. O universo, por mais que seja tão grande, mas Deus não cabe no universo. Então imagina a nossa pequenez diante da grandeza de Deus. Então a posição do ser humano é de humildade. E é isso que eu desejo para todos que nos ouvem, né? Já fazendo as considerações finais. Se alguém ainda não se encontrou com Jesus, se alguém ainda não está no caminho. Isso é para você, ouvinte, que está ouvindo, que está distanciado. O pastor Gilead está fazendo um convite para vocês aí. Se você está buscando outras verdades por aí, Não existe uma verdade única que é Jesus. Só E ele. existe vida para quem aceita Só essa ele. verdade. Muito bom. Missionária Maria Inês, fazendo suas considerações finais. Bom, gente, foi prazeroso, assim, demais estar aqui nesse Uhum. podcast, né? Nesse bate-papo. Nesse ping-pong. Nesse ping-pong. Foi muito bom. Primeira vez que estou aqui. Gostaria de ter outras oportunidades, porque é bom falar do amor de Deus, né? É bom falar da graça de Jesus. E eu não poderia deixar de falar que nós recebemos de graça. É verdade. Deus nos ofertou de graça a salvação. Nós não pagamos nada por ela. Jesus pagou por nós. Ele se entregou a si mesmo por amor a nós. Então, vamos aproveitar essa oportunidade. Como dizemos, a porta da graça ainda está aberta. Glória a Deus. Pastor Nathaniel, faça suas considerações finais. Amém. Graças a Deus, né? Sou feliz, estou muito feliz por esse programa, pela participação. E essa graça ela tem nos alcançado diariamente e continuamente. Aí, quem seríamos nós sem a graça de Deus, né? Conforme já foram abordados vários temas, eu tenho certeza que o nosso amigo ouvinte ele conseguiu entender que a graça é poderosa para alcançá-lo também, para resgatá-lo, para transformá-lo, para dar uma esperança de vida muito melhor do que essa terra pode ofertar. Só tenho a agradecer a Deus pela participação. Estamos aqui disponíveis, dizendo que a graça está disponível a você também. Glória a Deus, aleluia. Então, meus queridos irmãos, telespectadores, bate uma tristeza assim no peito, sabe? Porque já está chegando o final de mais um programa Âncora da Esperança. Programa esse que é dirigido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão, no campo de Canaã dos Carajás, cujo pastor-presidente é o José Hamilton de Amarante. Então, meus queridos, e a fundadora desse programa é a missionária Alzira, que Deus colocou no coração dela e ela achou por bem compartilhar conosco e está sendo uma bênção. Que Deus continue abençoando a sua vida. Eu quero aqui deixar esse convite maravilhoso para você sobre a maravilhosa graça e dizer-lhes que nós temos cultos na terça-feira no Templo Central, culto de ensinamento com o nosso pastor-presidente, e nós temos na quinta-feira em todas as nossas respectivas congregações. E você é o nosso convidado todo especial. Venha e traga a sua família. Nos ajude também no Instagram, no YouTube. Siga a gente lá, dá um like, um joinha, o que você achar melhor compartilhar, tá
bom? Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe o pastor Gileade, Deus abençoe o pastor Nathaniel, Deus abençoe a missionária Maria Inês, Deus abençoe todos. Agora nós vamos fazer uma oração de agradecimento por tudo que Ele tem feito para com a nossa vida. E eu peço ao pastor Nathaniel que faça essa oração de gratidão ao Senhor. Oremos. Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por este momento especial, tão maravilhoso, meu Pai. Obrigado por estarmos aqui falando acerca da Tua Palavra e cremos que o Senhor se faz presente conosco. Pedimos que o Senhor abençoe os nossos ouvintes, os nossos amigos, as pessoas que precisam da Tua graça salvadora, da Tua graça que liberta, que transforma, que restaura. Vá até este coração, Senhor. Produza paz, alegria, ânimo, disposição. Arranca todo o mal. Que o Teu poder, meu Deus, seja manifesto em meio a todos de maneira sobrenatural. É o que nós pedimos, meu Deus, e por fé te agradecemos no Teu nome. Amém, Jesus.